Em tempos difíceis, nossa força é esforça-te. Em Hebreus capítulo 11, verso 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos inimigos. Nós não podemos negar que estamos vivendo um tempo muito difícil no planeta Terra. Tempos de verdadeiros momentos turbulentos. Mas não podemos negar também que esses tempos que nós estamos vivendo agora não são os piores tempos que o planeta Terra já viveu. Se dermos uma olhada na história, comprovaremos isso. Podemos ver a história da igreja no seu início. Quanto sofrimento, quanta perseguição, quanta morte, quantas famílias separadas, quantos líderes lançados nas arenas, devorados por famintas feras, enquanto os assistentes se divertiam com a cena. Muitos cristãos, para servirem a Deus, tinham que se esconder em cavernas que nós conhecemos historicamente como catacumbas. Sem dúvida, ainda não chegamos a esse ponto. Não estamos correndo o risco de sermos lançados em arenas junto com leões para sermos despedaçados em vida. Pelo menos nós que vivemos no Ocidente, em países cristãos. Porém, ignorar os nossos sofrimentos também seria insensato. Nossas guerras hoje são em nosso interior. Nossos leões estão lutando conosco dentro do nosso ser, minando as nossas forças e nos enfraquecendo. Qual foi a força que fizeram nossos pais vencerem para que pudéssemos estar aqui hoje? Sim, estamos aqui porque eles não fracassaram, apesar de estarem enfraquecidos pelas perseguições e matança. Estavam enfraquecidos, mas não fracassaram. É o que o escritor aos Hebreus declara no texto que nós lemos acima. Apagaram a força do fogo, escaparam do fogo ou do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Se esforçaram. Sim, essa foi a força dos pais da igreja. Se esforçaram. Isso é ser nobre. Desculpe-me a redundância, mas é só para que possamos enfatizar. Esforço pertence à nobreza. Aos medrosos pertence à timidez. Se esforçar significa não fugir da batalha. Isso é a sua força. Se esforçar só é possível quando as forças já estão se acabando. Aí é que precisa de esforço. Esforço é fazer força extra. É ir além do seu normal, do seu natural. É não fugir, é não recuar, é não deixar o posto e se esconder porque não está se sentindo confortável. É não passar a responsabilidade para outro por si próprio antes do tempo. Afinal, não é você que determina o tempo. Fazer isso é desobediência e deslealdade a quem te alistou para o posto. Esforçar é assumir a sua responsabilidade que lhe foi confiada e ir até o fim. Em Mateus capítulo 11, versículo 12 está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Sem esforço não tem reino. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O escritor aos Hebreus com certeza sabia da força dos exércitos inimigos. Por isso foi que ele salientou sobre isso. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos inimigos. Deus nos criou assim, seres humanos com as nossas limitações, mas Ele nos fez na medida exata da nossa vitória. Ninguém terá desculpa diante dele. No início de seus anos,
seu nascimento, Deus já viu o seu fim, mas ele não vai interferir nele. Olha o que ele disse para Caim. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Caim e Abel tiveram a mesma oportunidade e um fracassou. Qual foi o motivo do fracasso? Aqui está a razão da dificuldade de muitos obreiros do Senhor: ciúmes. Muitas vezes esses ciúmes são conscientes e nesse estágio se agrava ainda mais. Mas muitas vezes são inconscientes. Nesse caso, só se vê o efeito, que é descair o semblante. Nossas debilidades sempre vêm de uma guerra interior. Forças inimigas externas não nos enfraquecem, mas as internas nos destroem. Nós vemos lutando para vencer a cada dia, mas nos enfraquecemos, porque o inimigo está dentro de nós, e onde formos, ele nos acompanhará. Caim escolheu fugir e saiu errante. Quem foge, quem sai, nunca se acerta, porque sempre será errante. Deus tem critérios, e um desses critérios de Deus é a sua justiça. A injustiça será levada em consideração diante dele. Outro critério de Deus é o caráter, que está ligado à formação moral do indivíduo, à sua lealdade e honestidade. Outro critério de Deus é a gratidão. Ingratidão também será levado em grande consideração diante de Deus no quesito salvífico. Jesus reprovou a atitude de 9 leprosos pela ingratidão demonstrada. É bom que tenhamos em mente que quando Jesus curou os 10 leprosos, ele o fez como homem e não como Deus. Foi Paulo que disse em Filipenses capítulo 2, 7 e 8, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso significa dizer que gratidão deve ser demonstrada aos homens. Quando viramos as costas para quem nós deveríamos ser gratos, assumimos atitudes desleais, aí ferimos os critérios de Deus e por isso sofremos grandes dificuldades. Nossos leões são internos. Nossa inquietação é o efeito de nosso ciúme inconsciente, nossa falta de perseverança naquilo que o Senhor coloca em nossa mão para fazer. Causa um vazio em nosso ser que nos perturba e nos mina. Esse é um grande problema na vida de um obreiro quando abandona aquilo que Deus lhe confiou e vê outro prosperar naquilo que era seu. Todos nós, quando assumimos qualquer compromisso diante de Deus, chegaremos diante de situações que não vemos saídas e ficamos com medo do fracasso. E ao invés de focarmos em Deus, que nos chamou, focamos nos problemas que Ele nos confiou para solucionar. Esse é o nosso ponto de aprovação ou de reprovação. Isso sempre dependerá de nossa reação diante da situação. Se perseverarmos, o Senhor fará e seremos aprovados. Mas se fugirmos com medo da situação, sempre enfrentaremos nossas frustrações. E onde nós estivermos, essas frustrações nos acompanhará. Infelizmente, a igreja do Senhor está cheia de obreiros frustrados, entristecidos e errantes diante da face do Senhor.
E em suas debilidades, esses obreiros frustrados têm a tendência de buscar alívio em outras fontes que não são fontes de santidade. E cada vez mais se distanciam e se enfraquecem, porque um abismo chama o outro abismo. Termino dizendo, os tempos são difíceis, sim. Não podemos ignorar isso. Mas em todo tempo sejam alvos seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes 9:8. Não aceite que suas forças sejam minadas pelas circunstâncias que te rodeiam. Lembre-se que nossos pais da fé, da fraqueza, tiraram força. Gideão, totalmente enfraquecido diante do grande desafio que lhe foi colocado, foi estimulado pelo anjo do Senhor que disse: vai nessa sua força. Meu irmão, sua força não vem de fora, sua força vem de dentro. Por isso, esforça-te. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor.